Boa noite. Nosso grupo é formado por Luciana, Andrea e eu, Ruth Santos. Ficamos com 2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. E também ficamos com 2.7. Ensinar exige alegria e esperança. No 2.5, o autor fala sobre o fato do professor que deve reivindicar os seus direitos. E segundo Paulo Freire, existe um descaso por parte do governo com o que diz respeito com a reeducação do educador. E cabe sim aos professores lutar por salários mais justos. Cabe ao professor não aceitar e simplesmente não cruzar os braços e deixar as coisas correrem. Outra coisa que Paulo Freire fala é o seguinte: se há algo que os educandos brasileiros precisam saber desde muito cedo, é que essa luta a favor do respeito aos educadores e à educação incluem que essa briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. Então, Paulo Freire está dizendo que os brasileiros, desde muito cedo, dentro da sala de aula, eles devem saber que essa luta pelos direitos, pelo respeito aos educadores, não é somente um dever dele, é, na verdade, um direito. Paulo Freire diz que eles não devem aceitar. Ele fala nas entrelinhas que não é somente um direito de lutar, mas um dever do professor. Ele diz que essa luta por melhorias não é algo que vem de fora, não é algo isolado, é uma parte integrante da atividade docente da escola. Paulo Freire também traz a questão do discurso fatalístico, que vem nos alertar sobre não cruzar os braços, não aceitar. Ele fala sobre o descaso do governo em relação à educação do nosso país. Nós, como educadores, não podemos transferir esse descaso que o governo tem com a nossa profissão para o aluno. Ele traz esse alerta nessa parte. Nesse tópico 2.5, eu pude compreender que Paulo Freire nos faz refletir sobre esse descaso do governo em relação aos educadores. Ele diz que não devemos cruzar os braços, não devemos aceitar. Temos que lutar pelos nossos direitos, né, quanto educadores. E também, muitas vezes, o professor se sente cansado, se sente esgotado, fracassado. Ele adota um discurso fatalístico de desesperança e também, na maioria das vezes, ele desiste dos seus alunos, para de acreditar que é possível educar, sendo assim cruzando os braços. Porém, Paulo Freire diz que não devemos aceitar essa disseminação por parte do governo e nem transferir e despejar na educação, e muito menos nos alunos. É um dever do educador exercer sua profissão com o máximo de perfeição possível. No ponto 2.7, ele nos faz refletir que, por meio da esperança, o aluno e o professor juntos podem aprender, ensinar, inquietar-se e produzir, e juntos podem igualmente resistir aos obstáculos. Ele também relata que a esperança é algo que tem que ser indispensável. Sem ela não haveria história, mas puro determinismo. Paulo Freire adverte que essa concepção determinista do mundo, não importa em nome de que seja, de que causa seja, se seja de direita ou de esquerda, se trata, na verdade, de uma violenta ruptura contra a natureza humana. Ele também fala que o ensino sem esperança se torna um instrumento para fazer com que o aluno se adapte a este mundo tal como ele é. Segundo Paulo Freire, há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança, e que nunca deixou de fazê-la com alegria, de modo que não tinha como não criá-la nos educandos. Ele diz
que a esperança faz parte da natureza humana e fala que a esperança de fazer juntos, educando e educadores para que possamos resistir aos obstáculos que abalam o processo de ensino-aprendizagem. A esperança é um ímpeto natural e necessário. Já a desesperança é a negação da esperança, que quando o ser humano está desesperançoso, está indo contra a sua natureza. E pode-se dizer que é um estado de negação do futuro e da história. E que uma das brigas que o ser humano deve levar em conta seria no sentido de diminuir as razões para a desesperança, que nos mobiliza. Que seria impossível um ser humano que se sente mal com as injustiças, que se ofende com a discriminação, luta contra a impunidade, que se recusa ao fatalismo imobilizante, não ser um ser esperançoso. Ter o direito a revoltar-se, de não aceitar o conformismo, de não aceitar que se existem injustiças e desigualdades, não cruzar os braços e dizer a realidade é assim mesmo, usando assim um discurso da acomodação ou de sua defesa.